em São Cristóvão, 7 horas e 34 minutos. Vamos começar a entrevista com o Jean, que está acompanhado Marivaldo, Heráclito e Nery. A diretoria do simpósio está aqui. Nós abrimos as portas sempre, porque eu acredito no Jean e nessa diretoria. Não preciso puxar saco de Jean ninguém, mas ele faz um trabalho muito bom para o sindicato, sem esculambar a administração da segurança, em palavras, apenas com a lei e com as demandas da categoria, ao contrário de outros. E nós abrimos as portas aqui para saber agora o destino do presidente Jean, que ele vai dizer o que foi que aconteceu, o que é que ele vai ser a partir desse momento. Bom dia, Jean, bom dia, Heráclito, e bom dia, Marivaldo. Todos podem falar no microfone. Bom dia, nosso colega Zé Sarmento, nosso investigador de polícia, quase 4 décadas de trabalho dedicado à sociedade sergipana, um excelente comunicador. Bom dia aos ouvintes da 106.3 aqui no Fala São Cristóvão, aqui no Alto da Diviné. Bom dia ao Francisco, produtor que está aqui conosco. Agradecer a diretoria do Simpol, que está sempre junta, irmanada, unida e aqui representada pelos nossos diretores Heráclito e Marivaldo. Estamos aqui com a nossa assessoria, Antônio Nery. Então, uma satisfação sempre estar aqui nesse espaço gentil e democrático, para que a população de São Cristóvão possa ter acesso à informação de qualidade. Estamos à disposição. Presidente Jean, nós soubemos que você foi nomeado como presidente da Confederação do Nordeste. Você vai dizer aqui como aconteceu essa situação, se você vai ficar em Sergipe, se vai para o Nordeste, algum estado do Nordeste, ou se vai continuar aqui, ou se tem alguém para substituir. O que é que vai acontecer, como foi essa nomeação para a Confederação? Se eu não me engano, a Confederação, você vai falar agora do Nordeste, dos sindicatos dos policiais civis. Na verdade, é a nossa Federação dos Trabalhadores Policiais Civis do Nordeste, chamada FEIPOL Nordeste, onde o Simpol Sergipe, através de um trabalho técnico, de um trabalho firme e, como você disse, sempre respeitoso no campo da diplomacia, com todo respeito às demais entidades sindicais e representativas do Estado de Sergipe. Eu desconheço uma entidade que seja mais diplomática do que a atuação do Simpol Sergipe. A gente sempre vai muito na linha do técnico, mas mesmo assim, dentro desse contexto de atuação sindical iniciado em 2023, o Simpol passou a ser perseguido pela gestão da Polícia Civil, da Segurança Pública, por esse nosso perfil independente. E aí, no último dia 20 de janeiro, tivemos um ato aqui em frente à Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Sergipe, onde repudiamos essas perseguições e pudemos contar com a solidariedade, com a prontidão de todos os sindicatos que representam policiais civis do Nordeste, com a presença dos seus respectivos presidentes e diretores aqui em Sergipe, dia 20 de janeiro, bem como o então presidente da Federação dos Policiais Civis do Nordeste, o oficial investigador Tony Brito, que é presidente do Simpol Ceará, naquele momento era o presidente da Federação. E nesse contexto, o trabalho do Simpol Sergipe, que passou a ultrapassar as fronteiras do Estado de Sergipe, alcançando não apenas o Nordeste, mas hoje o cenário nacional. Por exemplo, recentemente recebemos uma visita do Simpol do Amazonas, que veio aqui em Sergipe, como se diz, beber na fonte do nosso trabalho para entender como foi a implementação da unificação dos cargos para oficial investigador, já que Sergipe foi vanguardista nessa temática através do Simpol, do governo do Estado, que nos deu essa oportunidade e possibilidade, e os outros estados agora tomam Sergipe como referência não apenas nesse ponto, mas em outras formas de atuação da entidade sindical. Então, no último dia 16 de abril, ocorreu na capital do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, o nono congresso da Federação dos Trabalhadores Policiais Civis do Nordeste, e tratando de assuntos de interesse, não só dos policiais civis, mas das nossas famílias essas que fazem parte da sociedade a qual nós defendemos. E lá, além das temáticas prioritárias, também ocorreu o congresso de eleição.
Preliminarmente haviam 3 estados como candidatos, como chapa concorrente nessa eleição, além de Sergipe, o estado da Bahia, grande estado aqui da nossa região, nosso vizinho, e também o estado da Paraíba, que após as amplas discussões democráticas no espaço de eleição, já no momento preliminar, antes da eleição, os 2 estados, tanto a Bahia como a Paraíba, recuaram, retiraram as suas candidaturas e se irmanaram com os demais estados que já naquele momento apoiavam e avalizavam o nome de Sergipe para a presidência da FEIPOL no próximo biênio, que será agora a partir de 2025. Então saímos de lá eleitos, o Simpol Sergipe, a sua diretoria, para presidir, para estar na presidência da federação para os próximos 2 anos, com o apoio não apenas da diretoria do Simpol Sergipe, mas de todos os sindicatos do Nordeste. Então essa unanimidade ela é importante porque demonstra a união e a força da mais antiga federação dos policiais civis do país, a FEIPOL Nordeste, não apenas a mais antiga, a maior, pois nós somos 9 estados que representam policiais civis. Isso totaliza, amigos da Sarmento e ouvintes de São Cristóvão, toda a população que nos acompanha, mais de 35 mil famílias que estão sendo representadas pela FEIPOL Nordeste, atualmente pela presidência da FEIPOL. E eu digo famílias porque cada policial civil, antes de sermos policiais civis, somos trabalhadores, somos chefes de família, pais e mães de família, Então, por isso, cada policial civil não está no mundo sozinho, cada oficial investigador representa a família. Então, sejam ativos ou aposentados, como temos aqui o nosso diretor Marivaldo, que representa muito bem, pois décadas de serviço prestado à sociedade, continua deixando a sua contribuição na condição de diretor dos aposentados do Simpol Sergipe, e a gestão sindical, seja no Simpol, seja na FEIPOL, ela jamais, sob a nossa ótica e sob a nossa atuação, deixará para trás qualquer colega policial civil, seja ativo, seja aposentado, e suas respectivas famílias. O trabalho é feito para um avanço coletivo. Eu venho de uma geração do concurso do ano de 2001 e a gente já visualiza o tempo de aposentadoria, que muitas vezes não é alcançado por muitos de nós. Existem colegas que têm a felicidade, como o Marivaldo, de aposentar-se e descobrir que, além do trabalho profissional dedicado à sociedade, existe vida, Existem outras possibilidades de cuidar da saúde física, mental, de ter mais tempo para dedicar à família, pois o trabalho policial, além do desgaste físico, mental, e até espiritual, ele nos retira também momentos de lazer com as nossas famílias, pois além da carga horária ordinária, temos que nos submeter a longas jornadas extraordinárias em razão da defasagem salarial, do acúmulo. Então, a FEIPOL, ela não vem dividir o trabalho e a atenção do presidente do Simpol Sergipe, ela vem somar, ela vem ampliar esse trabalho, e é fruto do reconhecimento que os outros sindicatos, também atuantes, também aguerridos, aliás, o Nordeste está muito bem representado por seus sindicatos, presidentes e diretores, uma nova geração, por exemplo, no estado do Piauí, um presidente jovem, com uma atuação muito forte, muito firme, técnica. Todos os estados hoje, com alguns presidentes já mais experientes, o exemplo da Paraíba, o colega Erivaldo, extremamente policial antigo, experiente. Então, a gente está com o Nordeste, com várias gerações nessas representações, mas juntos, unidos e irmanados, na ampliação desse trabalho. E, em nome dessas famílias, a gente já, o Congresso e o Estatuto da Federação prevê que a eleição já tem posse imediata. Então, desde o 16 de abril, quando foi realizado o Congresso e a eleição, e o Simpol Sergipe já tomou a presidência no sentido de realmente atuar, e a nossa primeira medida foi uma pauta que já vinha sendo discutida entre os sindicatos, entre os trabalhadores policiais civis, que é o reconhecimento do trabalho feminino nas nossas polícias civis, não apenas em Sergipe, mas em todo o Nordeste e no Brasil. E por essa razão, a primeira medida que o Congresso discutiu e entendemos na condição de presidente da Federação que deveria ser tomada, e assim foi feito, foi a criação da diretoria da mulher, entre os cargos da diretoria executiva da Federação. Então, essa foi a primeira medida
já na condição de presidente da federação, que nós adotamos, e foi algo realmente histórico, não apenas pela presença de todos os presidentes, amigos, que no dia 20 de janeiro estavam em Sergipe, e retomamos esse mesmo cenário com todos os presidentes do Congresso, e por unanimidade também foi algo realmente histórico a criação dessa diretoria da mulher. Então a federação, ela chega para ampliar esse trabalho, para robustecer, para dar ainda mais voz, não apenas aos policiais civis de Sergipe, aos oficiais investigadores aos quais nós representamos, mas de todo o Nordeste. Fazendo uma analogia para você que nos acompanha e que possa entender não apenas o Simpol Sergipe, que vocês já conhecem bastante o trabalho, inclusive aqui através dos microfones da 103.6, nosso amigo Zé Orçamento, do programa Fala São Cristóvão, mas a federação, ela amplia esse trabalho, mas que é um trabalho voltado sobretudo para a sociedade. Então a nossa atuação é no sentido de buscar, e aí eu falo, a analogia é o seguinte: se na política partidária os governadores do Nordeste, por exemplo, possuem um consórcio de governadores do Nordeste, onde eles tratam assuntos de interesse comum, pautas e formas de atuação de cada estado através do seu governador por esse consórcio, então a Federação dos Policiais Civis, no mesmo tom, irá buscar o consórcio dos governadores do Nordeste para que possamos dialogar e ter voz e oportunidade de construção em uma pauta que interessa a nós enquanto policiais, enquanto trabalhadores da segurança pública, mas às nossas famílias, porque não faz sentido se criar legislação, se criar programas de segurança pública sem ouvir quem está na base, quem está na ponta trabalhando, quem está com você, cidadão, quando chega na delegacia, vítima de um crime. Quem lhe atende, quem lhe recepciona é um oficial investigador de polícia. Eu faço questão que você, cidadão, ao chegar aqui na 6ª delegacia do Comandante Eduardo Gomes, ou na 12ª delegacia aqui na cidade de São Cristóvão, que você pergunte o nome e o cargo de quem está lhe atendendo. E eu tenho certeza que em mais de 90%, para não dizer 100%, para não ser injusto, porque até exame de DNA não é 100%, né? É 99,9%. Então, para que a gente não seja injusto, mas em mais de 90% dos casos, tenho certeza, cidadão de São Cristóvão, que você será atendido por um oficial investigador, seja para um registro de um boletim de ocorrência, seja numa situação de flagrante ou qualquer demanda na delegacia de polícia. Então, é importante que você saiba o nome e o cargo de quem está lhe atendendo e que exija, como cidadão, que paga os impostos, que mantém toda a estrutura da Polícia Civil, que exija um atendimento de qualidade. E é isso que cada vez mais os oficiais investigadores estão buscando. As mais diversas gerações na polícia nos permitem a evolução na qualidade do trabalho, do atendimento, para que você não seja vítima duas vezes, porque ser vítima de um crime, de roubo, de furto ou qualquer outro crime, e chegar numa delegacia e não ter um atendimento respeitoso, não ter a elucidação daquele crime realizada para os devidos encaminhamentos e uma resposta da justiça sobre aquele fato, eu reputo que é ser vítima duas vezes. Quando a gente não vai à delegacia passear, um cidadão vai chegar à delegacia passear, mas é importante que saibamos que, assim como o hospital de urgência e emergência, que é porta aberta 24 horas, o único serviço público, isso não é apenas em Sergipe, vamos falar do nosso estado, aberto 24 horas o ano inteiro à população, é a delegacia de polícia, através das nossas delegacias plantonistas. Então, são os únicos serviços públicos abertos, porta aberta, como se diz, 24 horas. É hospital de urgência e emergência e delegacia plantonista. Então a gente tem que atender bem a população, a gente tem que estar junto e irmanado, até porque nós também podemos ser vítimas do crime. Então a Polícia Civil de Sergipe hoje é destaque no cenário nacional, quando o Ministério da Justiça avaliza tecnicamente e diz que a Polícia Civil de Sergipe é a campeã, está no ranking 01, na primeira colocação na elucidação de crimes, inclusive crimes violentos, nas diversas áreas de atuação da Polícia Civil. E o Simpol Sergipe não pode deixar de estar em busca a cada dia de valorização e respeito aos trabalhadores, oficiais investigadores que estão lá na ponta.
Então é por isso que o trabalho é muito técnico, é muito firme, e que agora, com esse reconhecimento de todos os sindicatos do Nordeste, nos colocam na condição de liderança de líderes de orçamento. O colega presidente nos disse: presidente, se referindo ao Simpol Sergipe, a mim especificamente, o senhor tem, como é que eu posso dizer, tem noção de que agora o senhor vai liderar líderes, porque cada presidente foi eleito no seu respectivo estado na condição de liderança de uma categoria importante, de uma carreira típica de estado, de um cargo típico de estado, né? Então, hoje a gente está nesta condição, primeiramente, em razão de um trabalho que nos credencia isso. Eu estou na Polícia Civil como oficial investigador há mais de 2 décadas, né? E pretendo chegar à aposentadoria como o colega Marivaldo, né? Muitos de nós ficaram pelo caminho por questão de saúde, comorbidades, e acabaram indo a óbito, né, infelizmente, e ficam as famílias pensionistas que precisam ser cuidadas, né, também pelo nosso sindicato. Então, o trabalho da FEIPOL, para que fique claro, nós estamos na presidência para o próximo biênio, fomos eleitos por unanimidade, e não haverá divisão de trabalho, não haverá retrocesso, mas sim uma ampliação de forças, uma ampliação de atuação do trabalho sindical, e que, para que fique claro, Jean Rezende não é sozinho. Eu estou na presidência do nosso Simpol Sergipe, mas temos uma diretoria unida e irmanada que diuturnamente tem sido o apoio não apenas da presidência, mas de toda a categoria. Então a gente se divide nos momentos que é necessário dividir, em razão das pautas, das atuações, né? A exemplo da diretoria jurídica, o nosso diretor Murilo Portugal, o oficial investigador, está à frente da nossa diretoria jurídica, com uma atuação muito forte, muito firme junto à nossa assessoria, para que traga resultados para a categoria através quando necessário, né, das questões judiciais, sejam, né, a ação judicial propriamente dita, sejam as questões das discussões administrativas, junto à corregedoria da Polícia Civil quando necessário. Então, a gente divide as atuações para que a gente tenha um resultado positivo no final, e graças a Deus, preliminarmente, isso tem sido reconhecido tanto pelos colegas oficiais investigadores aqui de Sergipe, que em sua grande maioria, né, apoiam, avalizam, aplaudem o trabalho da entidade sindical. E obviamente a gente, da mesma forma que o exame de DNA não é 100%, na política, seja ela sindical ou partidária, existem as oposições, né, que vão estar sempre, muitas vezes, muitos deles fazendo pontuações democráticas, faz parte do espaço democrático, o contraponto, as opiniões diferentes. Isso é importante para o cenário democrático, mas algumas oposições de modo vazio, de modo sem critérios específicos, objetivos, são aquela oposição do barulho por barulho. Isso ocorre na política partidária, mas também aqui na política sindical, querendo desconstruir um trabalho técnico, um trabalho sério de alguém. Por exemplo, não apenas eu, mas os nossos diretores nunca respondemos por questões criminais, por exemplo, na atuação do trabalho como policial civil, mas agora no sindicato, por exemplo, isso é um caso que veio a público, após uma atuação do sindicato, quando recebemos uma denúncia de que um estagiário da primeira delegacia metropolitana em Aracaju estaria conduzindo um veículo apreendido de origem de roubo, que deveria ser investigado quem é o seu dono para restituir. Ele estava sendo conduzido por esse estagiário, circulando livremente, uma caminhonete de luxo, uma Toyota Hilux, com o aval do delegado de polícia, que pegou um ofício, pasmem os senhores, escreveu lá termo de cautela, autorizando que o estagiário circulasse livremente com esse carro como se fosse dele, né? Um absurdo. Além disso, o estagiário, na sua fala na delegacia, ratificou que utilizava a senha de acesso do delegado ao sistema de procedimentos policiais eletrônicos, que dá acesso à vida, a informações sigilosas e pessoais de qualquer cidadão, não apenas de São Cristóvão, de Sergipe, mas do cenário nacional. Então vejam que absurdo, né? Então, nesta atuação, em razão desta atuação que levamos para a Central do Flagrantes, ao invés de tomarem providências e apurar a conduta do estagiário e do delegado de polícia, a gestão, né,
preferiu, através da Corregedoria Geral da Polícia, imputar aos diretores do sindicato, a este presidente do nosso sindicato que vos fala, meu amigo, um inquérito policial nos acusando de abuso de autoridade por termos retirado de circulação este veículo roubado, conduzido por um estagiário com termo de cautela assinado pelo delegado. Vejam que absurdo. Então, a gente sai da nossa atuação legítima, justa, conforme a lei, pois se qualquer do povo pode prender em situação de flagrante, nós temos o dever na condição de policial. E ao invés de ser apurado esse desvio, este crime cometido por parte dos citados, o Simpol, a diretoria que está respondendo a um inquérito na corredoria por abuso de autoridade. E a gente passou a ser perseguido, além deste abuso de autoridade, que é algo gravíssimo, um inquérito que apura isso, que pode custar o meu emprego, eu posso ser demitido, amigo Israel, e você, cidadão, que nos ouve, os diretores do Simpol, se isso for à frente, se esse abuso, sim, por parte da gestão for à frente, isso pode custar o meu emprego, que nunca respondi por nenhum tipo de crime na minha atuação policial, mas que agora no sindicato, atuando firme na defesa dos direitos dos trabalhadores policiais civis, de forma técnica, eu estou respondendo injustamente, juntamente aos diretores, por um abuso de autoridade. Mas, primeiramente, Deus à frente em todas as direções para nos conduzir, nos proteger. Eu costumo dizer que nós somos igual massa de pão, quanto mais nos bate, mais a gente cresce, né? Massa de pão que é assim, né? Você bate na massa de pão e ela vai crescendo. Então, com a bênção de Deus, com a proteção de Deus e a ajuda dos diretores, o trabalho incansável e o aval da categoria, a gente segue firme trabalhando. Você continua aqui em Sergipe, no Simpol, ou vai para algum estado do Nordeste para presidir essa federação? A presidência da federação, formalmente, a sede é no estado de Pernambuco, na capital Recife, né, por questões geográficas mesmo. Recife está no centro do Nordeste, digamos assim, mas por questões de logística e para que não cause prejuízo à atuação da direção do Simpol Sergipe, a presidência acompanha, a presidência da FEPOL acompanha a sede do Simpol Sergipe, né? E assim o foi antes e assim será nas sucessões. Onde estiver, se o presidente for de Pernambuco, a sede vai para Pernambuco. A presidência está em Sergipe, a sede da FEPOL fica em Sergipe nesse biênio. De onde for o presidente, a sede acompanha, apesar de formalmente, né, ser do estado de Pernambuco. Você continua como presidente do Simpol e da Federação do Nordeste? Exatamente. Nós estamos na presidência do Simpol, né, a partir da eleição de 2022 para o mandato iniciado em 2023 até dezembro de 2026 e a federação agora com a eleição a partir de 16 de abril para os próximos 2 anos. 2 anos. Vamos falar com o Marivaldo aqui um pouquinho. Como você recebeu aí, Marivaldo, esse reconhecimento dos presidentes do Nordeste em colocar um sergipano, né, um oficial investigador de Sergipe para comandar uma federação tão importante como é dos policiais civis do Nordeste? Bom dia, ouvintes da 106.3. Bom dia, colega Israel Sarmento. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos que nos escutam. Colega Israel, eu vi assim como uma maturidade, porque a cada vez que nós participamos de um congresso, nós vamos aprendendo mais um pouco com aqueles que estão mais à frente do andamento, né, do serviço policial. E graças ao empenho, graças ao apoio que o diretor Jean e os colegas diretores estão me dando, eu estou podendo exercer também a minha função como diretor de aposentados frente ao trabalho para com os aposentados. E eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente e a essa diretoria que está me dando total apoio para que eu possa fazer um brilhante trabalho, né, em prol da categoria dos aposentados. Até porque
Eu sempre, nos congressos, eu digo o seguinte aos presidentes, eu digo, olha, vocês têm que lutarem pelos aposentados, porque um dia vocês vão se aposentar também. Perfeito. Heráclito, coloca o microfone um pouquinho para frente do Marinho. Como é que você viu aí, Heráclito? Heráclito está um cabra, ainda está aposentado, né? Mas está novo, forte. Dá para fazer uma luta com o Popó, viu? Como é que você viu essa nomeação desse jovem Jean na frente da Federação dos Policiais Civis do Nordeste? Bom dia a todos os ouvintes da 106.3 aqui de São Cristóvão. E agradecer primeiramente ao colega Israel Sarmento, que sempre tem nos chamado, nos convidado e tem aberto essa porta maravilhosa de comunicação para que a gente possa estar nos comunicando com a sociedade, que é a finalidade principal do nosso trabalho, e também com o nosso filiado, com o nosso oficial investigador. E, meu amigo, lhe agradecer mais uma vez e lhe parabenizar pela coragem de estar aqui com essa rádio, mantendo, que não é fácil, eu acredito, mas que você já é um vitorioso. Meus parabéns. Obrigado. E falar do seguinte, que para nós, do Cipó Sergipe, foi uma grata, não surpresa, mas foi gratificante, porque eu e o nosso presidente Jean, às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas esse cara é fantástico. Ele parece que ele já vem com tudo que a gente quer falar, ele fala na frente. Eu nunca vi não. E aí o que é que acontece? E nós fizemos um trabalho de base, eu junto com o presidente, nós saímos ao Nordeste, em peregrinação, digamos assim, para conseguirmos cooptar os nossos presidentes sindicais e as diretorias dos outros estados, e fomos felizes porque os outros estados entenderam o nosso trabalho como o primeiro oficialato da Polícia Civil do Brasil, isso é importante se frisar, e nos deram essa credibilidade, né? Porque por nós termos conseguido a junção dos cargos, que não é fácil, o presidente sempre disse, se fosse fácil todo mundo teria. Isso. Né? Se fosse fácil todo mundo teria. Então hoje praticamente o único estado do país é o estado de Sergipe, que na sua totalidade uniu todos os cargos, somos todos oficiais investigadores de polícia. E hoje o nosso presidente à frente da FEPOL, representando mais de 35 mil policiais, mais de 35 mil famílias, é um motivo de alegria, de orgulho, e principalmente para o nosso estado. Você que já foi vereador, que é sergipano, você sabe da dificuldade que é de um sergipano conseguir galgar alguma coisa no cenário, seja até estadual, que dirá nacional. Você é um estado menor da federação. Você concorda, meu amigo? Inclusive o Fábio Henrique falou isso, olha, eu fui deputado federal e eu sei da dificuldade, como fui lá deputado, como era difícil conseguir alguma coisa. E nos parabenizou, entendeu? Por esse grande feito. Foi um feito hercúleo, mas graças a Deus nós conseguimos e estamos à frente da FEPOL. Jean, já tomou posse? Vai ser quando? E um mandato até quando? A posse ela foi imediata, foi no mesmo dia do Congresso. Após as discussões, a gente foi para a votação e, como disse, a votação foi por unanimidade. Os 9 estados do Nordeste avalizaram, confiaram nessa gestão firme, técnica que o Cipó Sergipe tem como grande marca, essa independência do trabalho sindical, e iremos para esse biênio iniciado agora em 2005 até abril de 2027. Vamos agora perguntar o seguinte: como é que se encontra a reestruturação da nossa categoria? Se o governo já mandou o projeto para a Assembleia, se vai sair, não vai? O nosso reajuste, que não é aumento, nosso reajuste, se vai ser quando? Vai ser em agosto mesmo? Fala alguma coisa aí, porque os amigos investigadores, oficiais estão escutando, querem saber. Essa é a grande pergunta. O WhatsApp está aqui, a gente está falando e está chegando aqui as perguntas dos colegas que lhe acompanham diariamente. Eu agradeço, aproveito para agradecer a todos os meus colegas oficiais investigadores, que eles também, as portas estão abertas. Se você quiser, um investigador quiser falar, entre em contato comigo, entre em contato com o presidente, com o Heráclito, com o Marivaldo, que as portas estarão abertas para todos vocês. Pois não, amigo? Então, essa é a grande pergunta do momento, né? E por conta dessa grande audiência, a gente aproveita para falar com o máximo de detalhes desse cenário. Preliminarmente, eu queria pedir aqui
Nós temos um áudio aqui, esse aqui, né? Que o próprio governador, publicamente, no mês de janeiro... Pode colocar ali para pode colocar? Esse áudio aqui, né? O nosso governador, publicamente, anunciou que estava aguardando que o Simpol desse uma resposta sobre a aceitação, né, do cenário de 2025, referente a 2025, proposto pelo governo. Pode colocar aí. O governador falando. Mas acontecendo na pauta do DHPP. E na pauta, a polícia está falando novamente em relação à remoção, perseguição, que está acontecendo, e pedindo uma redução do Simpol. Intertício, esse dinheiro são. Nós fizemos uma proposta ao Simpol, a Polícia Militar, bombeiros, Polícia Penal, delegados, todos eles aceitaram, apenas o Simpol naquela época não concordou. Durante o ano de 2024, nós reafirmamos a nossa proposta, inclusive a demissão de interdição, que é aquele tempo que você vai para ser promovido, e o Simpol não sinalizou positivamente. A proposta está mantida. Se eles quiserem, a mesma proposta que todas as polícias acataram, é a proposta que está lá no Simpol, e a gente não tem dificuldade nenhuma em apresentar a Assembleia Legislativa e aprovar, inclusive com efeitos retroativos a janeiro. Mas eles têm que sinalizar que aceita a proposta. E aí, presidente? No áudio, eu agradeço pela reprodução, porque fica muito clara a fala do governador dizendo que estava nas mãos do Simpol a decisão. E quando ele disse que está nas mãos do Simpol, o Simpol prontamente convocou a categoria para uma assembleia sindical histórica, foi lotada, cerca de 1.000 oficiais investigadores estavam na nossa assembleia, contextualizou todo o cenário. Fizemos um encaminhamento pela união da categoria para que a gente pudesse, como na fala de um dos secretários de governo, o secretário de Planejamento, que nos solicitou em uma reunião que a gente desse um passo atrás, que seria esse passo atrás, aceitar a proposta encaminhada pelo governo. E é bom que se diga que essa proposta a gente não teve a oportunidade de construção ou de ampliação ou de melhoria dessa proposta. O governo foi inflexível nesse ponto, foi taxativo e disse que nós temos isso. E o Simpol sempre tentando melhorar. Como o governo foi taxativo, dizendo que o que tinha para o cenário de 2025 era a redução do intertício promocional na carreira de 4 para 3 anos, que beneficia as novas gerações da nossa polícia. Por exemplo, estou na classe especial, a minha classe, a minha geração não é beneficiada com essa promoção. Mas mesmo assim, reconhecendo que beneficia boa parte da nossa Polícia Civil, dos nossos oficiais investigadores, nós entendemos que era importante para a categoria. Além da redução do intertício, um reajuste linear de 7%, que será a partir do mês de agosto de 2025, que também foi contemplado as demais forças de segurança. Ele fala que será retroativo, não foi? O retroativo a janeiro é referente à promoção. A promoção. O projeto ainda não foi encaminhado. Quem já está apto à promoção, os colegas que já estão aptos, a partir do momento que essa lei for aprovada, a promoção contará de 1º de janeiro de 2025. O governador ainda não colocou, não enviou? Não. Ainda não enviou. O reajuste linear será a partir de agosto e a próxima parcela do adicional de periculosidade, que nós não sabemos o percentual, será a partir de outubro. Tudo isso foi discutido em Assembleia Sindical, foi aprovado pela categoria, foi avalizado. Isso foi no mês de janeiro a Assembleia. Imediatamente após a Assembleia, a diretoria da entidade sindical confeccionou um ofício comunicando formalmente, isso foi protocolado no Palácio do Governo, comunicando formalmente ao governador do estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, que a categoria estava dando mais um voto de confiança, mesmo diante da inflexibilidade do governo em não nos dar a oportunidade de construir uma pauta diferente do que o governo propôs. Nós estávamos avalizando o encaminhamento do projeto conforme essa fala pública do governador. Então, se o governador chega através da imprensa sergipana e diz publicamente de que estava dependendo apenas do Simpol encaminhamento, porque inclusive o projeto já estava pronto para ser encaminhado à Assembleia Legislativa e aprovado pelos nossos deputados estaduais, então
o Simpol entendeu que a decisão tem que ser sempre da categoria, porque a condução dos trabalhos da diretoria são as diretrizes de acordo com a vontade da maioria da categoria. Aquilo que não for por unanimidade será sempre pela maioria, porque assim é um ambiente democrático. Então, após o resultado positivo, avalizando o encaminhamento do projeto proposto pelo governo para o cenário 2025, o governador já foi comunicado. E até então, nós não temos o encaminhamento do projeto. Então, governador, eu tenho certeza que a sua assessoria está acompanhando, com todo o respeito que a entidade sindical sempre teve ao senhor na condição de governador do nosso estado, mas também na pessoa do Fábio Mitidieri, do ser humano. O senhor agora é que está com a bola na mão. A bola da vez agora está com o governador do estado, os amigos Israel e colegas oficiais investigadores. As cobranças têm vindo diariamente para o sindicato, mas a gente tem cobrado o governo do estado na rede social dele, quando a gente encontra o governador nas ruas. Aliás, o Simpol já reiterou várias vezes, a partir do resultado da Assembleia, ofícios formais ao governo do estado. Estivemos recente no Palácio do Governo, quando teve uma solenidade de posse de novos secretários de Estado. Conversamos pessoalmente com o governador do estado, disse que estava numa semana atribulada, com ministros do governo federal em Sergipe, mas queria dar os encaminhamentos das pautas dos oficiais investigadores, e até então isso não foi feito. Então, a bola está com o governador. A responsabilidade de encaminhamento do projeto agora é do governador. Se vamos dizer, como diz aquela brincadeira, a batata quente, né? Se o governador passou para o Simpol já devolveu para o governador desde janeiro. E o que é que está faltando nós não sabemos, porque o projeto já estava pronto, era só ser encaminhado, né? Procuramos a Secretaria de Administração, que nos informou, a secretária nos informou, que o projeto passou por tramitação novamente, que todo o percurso que já havia sido feito foi reiniciado. Mas por que isso? A quem interessa essa nova caminhada desse projeto que já estava pronto para ser encaminhado, que, aliás, a própria secretária de administração, por diversas vezes, nos solicitou a sensibilidade de que aceitássemos o projeto, porque era mais fácil, porque já estava pronto, e que a gente depois iria discutir as pautas para 2026, tão logo fosse encaminhado esse projeto. Mas até então, estranhamente, esse projeto não foi encaminhado. E aí eu aproveito a grande audiência desse programa para perguntar ao governador do estado de Sergipe, ao qual temos o máximo de respeito, o que aconteceu, governador? O que é que está faltando para que o senhor encaminhe ou determine que seja encaminhado imediatamente um compromisso que o senhor publicamente assumiu com os oficiais investigadores, e mais do que isso, porque quando o governador do estado vai à imprensa sergipana e traz uma fala dessa, o compromisso é com a sociedade sergipana, porque nós estamos falando de um serviço público de excelência, oficiais investigadores da melhor polícia civil do país, segundo o Ministério da Justiça, de um governo que faz propaganda, está certo, para gerar emprego e renda, atrair para o nosso estado turismo e grandes investimentos para o nosso estado, com base nos dados da segurança pública, que é a custo dos trabalhadores, de todos os trabalhadores da segurança, mas aqui a gente fala em nome dos oficiais investigadores. Então, se temos a melhor polícia civil do país, se essa polícia ajuda na segurança do nosso estado para que termos avanços importantes para um estado pujante e crescimento, mas que infelizmente estamos amargando o 25º salário do país, é inversamente proporcional, não faz sentido. Até porque os delegados de polícia em Sergipe estão entre os 5 melhores salários do país. Ora, uma mesma carreira policial, composta por 2 cargos, o delegado de polícia e o oficial investigador, aí nós temos o delegado de polícia entre os 5 melhores salários do país, e nós temos os oficiais investigadores em 25º lugar. Isso não faz sentido. Nós somos a base da Polícia Civil, o alicerce da Polícia Civil, né? É os oficiais investigadores, né? Foi não, Iago. Inclusive, quero trazer um testemunho disso que o nosso presidente está falando, o colega Israel. Nós tivemos agora em Natal, por ocasião da eleição da FEPOL. Veja que coisa interessante. E lá, todos polícias, né? Todo mundo policial de vários estados. E um dos colegas de Natal
fez uma pergunta que nós ficamos estarrecidos. Está aí o presidente, que não deixa mentir. Veja a pergunta que ele nos fez. Qual é a facção criminosa que domina Sergipe? Veja, qual é a facção criminosa ou as facções criminosas que dominam o estado de Sergipe? A gente ficou sem entender. Como assim? Porque aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, especificamente em Natal, existem duas facções, o Sindicato do Crime e o PCC. E a gente até prefere, veja que coisa absurda, e a gente até prefere o Sindicato do Crime, porque pelo menos eles não matam a polícia. Então nós dissemos com toda a altivez e com todo orgulho que no estado de Sergipe, quem manda na segurança pública é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Perfeito. Que não existe no nosso estado, graças a Deus, e ao trabalho abnegado dessas duas forças, facção que domina. Então vocês notem, e olhem, é importante frisar isso. A capital do Rio Grande do Norte, Natal, é uma capital grande, obviamente. Mas se você for colocar em percentual o tamanho do Paracaju, é muito parecido, colega Israel. Então note que não é pelo tamanho do estado, é pela competência dos policiais que estão nas ruas, que não deixam, graças a Deus, que essas facções entrem dentro do nosso estado, das nossas capitais, e dominem o nosso estado. Só para relembrar essa situação. E agradecer, perfeito. O trabalho da Polícia Civil do Estado de Sergipe, ela tem sido feita, como o nosso presidente falou, de forma impecável. Com muita excelência. Com muita excelência, muito trabalho, fruto ainda, quero lembrar, se todos me derem essa oportunidade, do saudoso Marcelo Deda, que veja o que é um estadista. Marcelo Deda, anos atrás, sabia da necessidade de se investir em segurança pública e como investir, nos colocando no segundo melhor salário do país na época. E hoje, veja, a sociedade está justamente colhendo esses frutos com o nosso trabalho de excelência. Eu sou testemunho disso, que antigamente nós tínhamos vergonha do nosso contra-cheque. Concordo comigo? Nós não podíamos chegar numa agência para comprar um veículo, quando eu dava o contra-cheque, mandava a gente ir para uma mercearia comprar bala. Aí o Marcelo Deda veio com uma visão de um verdadeiro governo, de um estadista, e deu aquele aumento a todos nós da Polícia Civil, que hoje a gente agradece a Marcelo Deda. Não foi outro governador que fez isso pela Polícia Civil, foi Marcelo Deda. Aí, voltando para Jean, você acha que tem alguém atrapalhando esse encaminhamento do governo do projeto para a Assembleia? Tem alguém da segurança atrapalhando? É exatamente esse o questionamento que os colegas oficiais investigadores fazem diuturnamente ao sindicato, além do principal, que é: cadê o projeto? Por que não foi encaminhado? E na sequência as perguntas são: por que o governador não está cumprindo com o que acordou conosco publicamente? A quem interessa o atraso no encaminhamento desse projeto? Será que a gestão da segurança pública, o secretário de segurança pública, tem alguma participação nisso, em razão do cenário vivenciado nos últimos meses, as denúncias feitas pelo sindicato em razão das diversas situações, inclusive encaminhamentos ao Ministério Público, ao controle externo da atividade policial, aos órgãos de controle? Então, a quem interessa o retardo no encaminhamento desse projeto? Acho que essa pergunta é muito pertinente ao governador do estado, que é a pessoa que tem o poder de encaminhar ou determinar o encaminhamento e que assumiu esse compromisso publicamente. Da mesma forma que ele passou para o Simpol devolveu respeitosamente através do aval da categoria. Mas eu quero aqui fazer o registro, muito bem lembrado pelo diretor Heráclito Menezes, esses dois pontos. O primeiro, o investimento feito lá atrás, através de um olhar técnico, de um visionário, de um grande estadista, que investiu não apenas em viaturas, em armamento e tecnologia, mas sobretudo nas pessoas, nos seres humanos que compõem a instituição. Esse é o grande diferencial de qualquer
carreira típica de Estado, de qualquer cargo típico de Estado, como é o caso dos oficiais investigadores e da Polícia Civil. As pessoas, os seres humanos, porque as viaturas não vão a lugar nenhum sem os seus respectivos condutores e ocupantes, os equipamentos tecnológicos não vão operar sozinhos, apesar do avanço da inteligência artificial, ainda não chegamos nesse patamar e eu espero que nunca chegue, porque nada substitui o ser humano. Então, o investimento que foi feito lá atrás, volta dos anos de 2010, nas pessoas que compõem a segurança pública do Estado de Sergipe, sejam os colegas da Polícia Militar, sejam os honrosos colegas aqui da Polícia Civil, esse foi o investimento que a gente colhe frutos até hoje com esses dados e estatísticas positivas. E aí, o outro comentário extremamente pertinente é o crime organizado em nosso país. A gente vai aqui, a menos de 300 quilômetros, estamos na capital da Bahia, nossa cidade de Salvador, onde o crime organizado tomou conta, onde policial não pode andar na rua dizendo que é policial. Nominaram até um monte do maluco. Exatamente, onde uma jovem trabalhadora, uma odontóloga, estava indo ao trabalho recente e uma troca de tiros foi alvejada e sua vida foi ceifada, e a gente vai aqui para cima no Rio Grande do Norte, o crime organizado infelizmente atuando e dividindo uma cidade geograficamente muito parecida com Aracaju em partes de qual facção comanda qual parte, inclusive regiões de turismo daquela cidade. Antigamente, Maceió, Alagoas, era um estado dos maiores violentos. Com a chegada do ex-governador Renan Filho, né? Não sei se foi, parece que deu o primeiro pontapé para a melhoria dos salários policiais civis em Alagoas. E você vê a diferença hoje de Alagoas, de Maceió. O crime de Maceió passou para ser para a Bahia, que antigamente era Alagoas. Eu já viajei, né, a trabalho da Segurança do Sérgio para lá, eu vi a movimentação do crime organizado, inclusive com o próprio gente da polícia envolvido no crime organizado. Isso aí, você não vê falar mais de Maceió em Alagoas. E esse dado é importante, esse seu registro de Alagoas, pelo seguinte: em 2010, quando o Sergipe estava entre os melhores salários do país, Alagoas estava entre os piores. Isso. Hoje, o estado de Alagoas, a Polícia Civil tem o melhor salário do Nordeste. Era pior em tudo, em violência e salário. E um dos melhores do país, salvo engano, o segundo do cenário nacional. Então percebam que a valorização do trabalhador, do ser humano, implica diretamente no resultado de estatísticas positivas da proteção social. Olhar é importantíssimo, olhar para cima do governo, do governador. Renan Filho foi um grande governador e o outro deu continuidade. Hoje a Polícia Civil de Alagoas é a melhor patamar salarial do Nordeste e, se não me falha a memória, a segunda do país, ficando atrás apenas do estado do Amazonas, que hoje tem o maior salário, né, de polícia civis do país. Então, aqui no Ceará, por exemplo, o crime organizado há mais de uma década tomou conta. Recentemente também veio a pouco um jovem que estava numa praia, né, de grande movimentação turística, como se fosse a nossa Atalaia aqui lá, se não me engano, na Praia do Futuro. Um jovem foi tirar uma selfie, fez um sinal com a mão, acharam que era de uma facção, o jovem foi alvejado e morreu ali mesmo, né, um adolescente. Então, vejam que se em Sergipe, né, sejamos nós, sergipanos, né, cidadãos do nosso querido estado, podemos ainda circular livremente, podemos ter a certeza de que estamos em uma capital segura, em um estado seguro, apesar de que ainda podemos melhorar os resultados, podemos entregar muito mais para a sociedade. Se hoje nós podemos fazer isso, podemos ter isso, e o governo do estado, né, pode alavancar o crescimento, atrair geração de emprego e renda para o nosso estado, com o mote, com a base de que é um estado seguro, isso é fruto de cada um de nós, de Zé Orçamento, de Marivaldo, de cada policial civil, de cada colega das forças de segurança, sejam os colegas militares, sejam os colegas da Polícia Penal, que também fazem um trabalho extremamente difícil, né, dentro dos nossos presídios no estado. Então, as forças de segurança como um todo, irmanadas, mas como eu sempre digo aqui, a gente fala sempre do Simpol, porque nós somos eleitos para falar dos oficiais investigadores. A nossa missão é essa, apesar do imenso respeito, cada sindicato, associação de outra força de segurança tem a sua representação para isso, mas a gente tem o maior respeito, isso é importante ser registrado aqui para as outras forças, associações e sindicatos. Você não acha, você, Jean, Heráclito, Marivaldo,
botar Marivaldo, está com o filho Marivaldo. Que o governador está faltando de alguém para auxiliar, para dar conselho aí, para não ter esse desgaste tão grande com a categoria, como é tão grande como é o processo civil. Nós temos um secretário de governo que é um delegado, não está faltando para ele, a parte dele, o secretário de governo, que é um delegado de polícia, orientar o governo para que não aconteça esse desgaste político com o governo. Porque a maioria, 99% dos investigadores, está contrariado com o governo. Quem é que não sabe disso? Não adianta aqui dizer que não. Aí vem uma política, daqui a pouco tem política. E aí? O governador, como é que ele vai pedir voto aos investigadores, os oficiais investigadores de polícia? O que é que vocês acham? Família, né? Isso. Família. Marivaldo, dê a sua opinião aí. Se não está faltando, nós temos o secretário de Estado, o secretário de governo, um delegado de polícia. Seria bom que os nossos representantes da SSP, principalmente os que têm os cargos políticos, eles tivessem aquela integração pela categoria, pela base, mas infelizmente eles só pensam neles, né? E aí eu não tenho medo de ser feliz e dizer que eles não fazem nada pela categoria por pura vaidade, porque os delegados não querem hoje que um filho nosso frequente o colégio que os filhos dele frequentam. Os delegados não sentem-se felizes em a gente morar em um condomínio que eles moram, né? Quer dizer, isso aí, Israel, é pura vaidade. Eles deveriam ser nossos amigos, nossos aliados, mas infelizmente os delegados não são nossos aliados. É quem paga o governo politicamente. Heráclito. Você levantou uma questão muito interessante, colega Israel, que é justamente isso que o sindicato vem fazendo ao longo desses anos. É tentar costurar, é tentar ser o máximo de diplomático possível com toda a staff do governo, para chegarmos a um denominador. Mas infelizmente, meu amigo, nós sempre somos barrados. Nós sempre batemos, como diz a história, com a cara no muro. Porque eu não sei, a gente quer entender qual é a dificuldade que tem do nosso governador Fábio Mitidieri de conversar com o sindicato de polícia civil. Um sindicato esse ordeiro, como você muito bem disse na sua fala recíproca. Você vê que nós não agredimos ninguém, nós não estamos aqui para xingar ninguém, nós não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém, principalmente do nosso governador. Agora, nós precisamos ter um acesso, nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar. Nós somos uma entidade de segurança pública do Estado. Perfeito, excelente colocação. Nós fazemos parte da segurança pública. Veja a importância, nós fazemos parte da segurança pública do Estado de Sergipe. Nós vamos passar e essa instituição vai ficar. E infelizmente, o diálogo com o governo tem sido pífio, tem sido um diálogo pequeno, um diálogo tacanho. E aí nós queremos pedir ao governador que se sensibilize, que nos ouça, que pare para ouvir os seus policiais, que no início do governo votaram no senhor, que confiaram no senhor, que ainda continua confiando no senhor, mas que o senhor abra as portas do seu gabinete e nos ouça. É só o que nós queremos. Que o governo, que o nosso governador Fábio Mitidieri ouça o CIPOL, ouça a categoria dos oficiais investigadores. Jean, o Estado tem secretário de comunicação, quem é? O secretário de comunicação do governo é o Cleon. Eu não vejo falar nesse rapaz. Ele poderia também ser um porta-voz, secretário de comunicação do governo ou do município, para isso também. Eu não vejo nem falar nesse rapaz. Até por uma questão de justiça, o secretário Cleon, por algumas vezes, a gente já o buscou para que ele faça uma ponte junto ao governo. Deu resultado? Sempre nos atende prontamente. É uma questão de justiça aqui com o secretário. Agora, mas o resultado que é bom? O retorno que a gente entende que não depende dos secretários, mas especificamente do governador.
Se a gente voltar para essa seara que o amigo trouxe aqui, muito pertinente, nós temos hoje no governo do Estado de Sergipe 6 delegados de polícia, 4 como secretários de Estado, tá? E 2 no grupamento político, uma deputada federal e um senador da República. Se eu procurar um deputado e um senador, o que é que eles fazem? O que é que eles dizem? Em uma assembleia sindical, quando estávamos discutindo sobre lei orgânica nacional e ambos atuavam na relatoria da lei orgânica, eles foram indagados por um oficial investigador, por um colega filiado ao Simpol na Assembleia, sobre o que achavam do fato de que o delegado de polícia com um dia de trabalho tenha um salário superior a, por exemplo, Israel Sarmento, que tem quase 4 décadas de trabalho dedicado à sociedade sergipana. 42 anos. A resposta, por exemplo, da delegada Catarina Feitosa, hoje deputada federal, foi a seguinte, de que ela concorda com isso, porque ela não acha justo que um subordinado ganhe mais do que o seu chefe. Essa foi a resposta dela para uma assembleia lotada. E a gente ia ganhar mais que nós ia ganhar mais que Aí, um outro colega, também antenado nas discussões, mas delegada, deputada, veja, no judiciário, um oficial de justiça com mais de 30 anos de serviço, por exemplo, tem um salário superior ao do magistrado, ao do juiz de direito em início de carreira. Início de carreira, isso. Por acaso, a senhora está me dizendo então que o oficial de justiça é chefe do magistrado? Não é isso. Então, a grande questão é de que uma carreira típica de Estado, de um cargo típico de Estado, o fato de Israel Sarmento ou qualquer oficial investigador da classe especial, por mais de 3 décadas de trabalho, ter um subsídio superior ao do delegado que está iniciando a carreira, não vai desmerecer o colega delegado. Mas, infelizmente... E ele vai chegar lá ao meu salário ou mais. Vai chegar hoje, como eu disse, os delegados de polícia em Sergipe estão entre os melhores salários do país. Eu até certa vez disse ao governador, e reitero aqui, em Sergipe é melhor ser delegado de polícia do que governador do estado, porque as pessoas falam que o governador de Sergipe tem o melhor salário do país e a gente vê que o governador se movimenta bastante, trabalha muito, seja dentro do estado ou fora do estado. O governo do estado, como ele diz, está que está, sobe e desce, então trabalha bastante. Mesmo não atendendo a nossa pauta, a gente tem que reconhecer o trabalho que é feito no estado. Então, já nas delegacias, a realidade que nós temos encontrado durante as visitas da Operação Puro Sangue, por exemplo, é como aconteceu em Lagarto, em plena segunda-feira, na maior feira do município, 4 delegados de polícia que são lotados naquele município, que representa juntos mais de 100 mil reais de salário, não tinha nenhum delegado na cidade naquele momento da visita. Demos ampla publicidade na rede social, comunicamos ao delegado-geral, comunicamos ao Ministério Público através da Promotoria do Controle Externo, e a resposta do delegado-geral, publicamente em uma rádio, foi que era uma folga. Como é que folga, delegado-geral? Se o delegado, como todo servidor público, como os oficiais investigadores, têm uma carga horária semanal de 36 horas a cumprir. E eles não estão cumprindo nem a carga horária ordinária, mas recebem 80 horas extras semanais, mensais, melhor dizendo, que representa 6 mil reais a mais. Não desconta nem imposto de renda, em um subsídio que já é dos melhores do país. Alguns deles recebem uma gratificação comissionada por acúmulo de delegacias. Ora, e aí se temos 184 delegados hoje em atividade em 75 municípios, deveria ter pelo menos cada município um delegado, mas nós temos mais de 30 municípios que não tem a figura de delegado de polícia. E essa ausência de delegado em uma unidade policial em delegacia, seja na capital ou no interior, não é um fato isolado na Lagarto, não. Isso aconteceu em Neópolis, quando chegamos na terça-feira o delegado estava no estado do Ceará. Isso aconteceu em diversas unidades da capital e do interior, e o Simpol Sergipe tem relatado isso. Então, será se essa nossa atuação firme, forte, em defesa não apenas dos oficiais, mas da sociedade, que tem que chegar na delegacia e tem que ser atendida, e não a delegacia está fechada em pleno dia de semana, em horário comercial, ou sem um trabalhador que deveria estar lá para atender o cidadão, por essa atuação, será que é isso? Esse o motivo do nosso projeto está parado, está travado? Tem alguém sentado em cima do nosso projeto, governador? Quem é essa pessoa? Chamo feita a ordem, governador. O senhor é o comandante do Estado, então a categoria está ainda respeitosamente aguardando o encaminhamento imediato desse projeto, sob pena de que a paciência, como tudo tem limite, a paciência dos oficiais investigadores, né,
venha a acabar, porque as cobranças são intensas em cima do sindicato, e a gente, de modo justo, tem que repassar a cobrança para quem de direito, nesse caso, o governador do estado de Sergipe. Hora certa! 8h34. Passamos do horário, mas o sindicato merece ficar aqui até a hora que eles quiserem para melhorar Muito obrigado. os nossos auxiliares de investigação e a segurança do Estado, que eu faço parte com muito prazer há 42 anos. O Alessandro Vieira, que é um delegado, mas neste momento o Alessandro não é delegado de polícia, ele é senador da República Federativa do Brasil e que tem a obrigação de atender as pautas da polícia de Sergipe, para não dizer até do Brasil, que ele é senador da República. Você já procuraram ele? Qual é a opinião dele? Ele concorda que tudo isso está acontecendo? Todas as vezes em que buscamos o senador Alessandro, colega delegado de polícia, qualquer pessoa do seu gabinete, nós sempre temos um fácil acesso. Por diversas vezes durante a gestão sindical, sempre que solicitamos, fomos recebidos. A questão é qual a força empreendida, seja pelo senador da República, seja pela deputada federal, pelos delegados de polícia que estão no governo, pelos delegados em geral. Esse é o grande questionamento que Marivaldo fez muito bem. A gente não vê essa força ostensiva. Existe... O interesse também, não é? Talvez, então a gente precisa... Ele é só força. Se você não tiver interesse, essa é uma opinião minha. Se você não tiver interesse, você não tem força. Até para não ser injusto com os delegados de polícia em geral, muitos deles ficam aquele tapinha no ombro assim, só, eu apoio a sua pauta, é justo, é legítimo. Aí a gente fala assim, delegado, grava aqui um videozinho, não é dizendo que você apoia a Jean, não. Diga assim, eu apoio a pauta dos oficiais investigadores de polícia. E todos, dezenas deles que foram indagados, nenhum se colocou, fica ruim para mim. Então veja, como é que você apoia implicitamente ou nos bastidores, ou vem com essa conversinha de tapinha nas costas que apoia, e ostensivamente você não apoia. Então, para mim, todo e qualquer delegado de polícia que se diga verdadeiramente apoiador, que venha a público. E esse é quem precisa do trabalho, mas os investigadores são eles. O trabalho do oficial investigador. A investigação só feita por nós. É a mola mestre da investigação na Polícia Civil de Sergipe. Eu, sem querer ofender, reputo a dizer aqui, sem medo de errar, de que a figura do delegado de polícia é plenamente dispensável. O oficial investigador de polícia é um profissional completo, inicia o procedimento de investigação, seja por um BO, seja por um flagrante, e finaliza e encaminha para a justiça sem qualquer necessidade do delegado. Começa no BO e na arrumação do inquérito policial. Exatamente, com todo respeito à carreira, ao cargo, à estrutura que aí está posta. Mas hoje, os profissionais, oficiais e investigadores de polícia civil do estado de Sergipe estão aptos a atender você, cidadão, em toda e qualquer ocorrência dentro da nossa seara de atribuição, sem a necessidade da figura do delegado. Nós estamos entrevistando o presidente do Simpó, também hoje presidente da Federação dos Sindicatos Policiais Civis do Nordeste, que é uma honra para Sergipe. O Heráclito está aqui, diretor, o Marivaldo, o funcionário aí da UNERI, lá do sindicato. Hoje, quinta-feira, né? 24, né, Francisco? 24 de fevereiro de abril de 2025. Essa entrevista aqui é aberta para os oficiais investigadores, para o povo de Sergipe, é quem precisa do trabalho da Polícia Civil, que já foi dito aqui, que uma polícia de excelência, não dito não só pelo Jean, mas pela pesquisa feita pelo Ministério da Justiça, que nós somos 01 na investigação, há muito tempo. Não é da agora, não, dos concursos feitos para os investigadores, para os delegados. Lá atrás, quando nós éramos comissionados, quando nós tínhamos uma polícia pequena, mas tinha muito trabalho, muita competência, que ainda hoje está aí, que até tem alguém que tem ciúme disso. Jean, nós, em São Cristóvão, 8h40, nós já passamos 20 minutos da nossa entrevista. Fique à vontade, vamos começar para a despedida para o Marivaldo.
e depois irá de você. Marivaldo, fica aí à vontade para a despedida e esperamos uma volta aqui. Enquanto nós estivermos aqui, essas portas dessa emissora estão abertas 24 horas de domingo a domingo, para vocês trazerem o que está fazendo dos oficiais, o que nós estamos precisando e o que a sociedade sergipana precisa da Polícia Civil do Estado. Fique à vontade. Eu quero agradecer por esse espaço e dizer que o que nós estamos precisando é que Deus abra o coração do nosso governador, que Deus abra o coração dos nossos comandantes, né? Eu estou emocionado, e que a gente tenha assim o que nós merecemos. Nós não merecemos desprezo pelo nosso trabalho, nós merecemos respeito e merecemos que o governador faça o melhor possível por nossa categoria. Muito obrigado. Mais uma vez agradecer ao amigo Israel Sarmento, essa figura lendária, né? Esse mito na Polícia Civil Sergipana, que quando eu entrei há 20 anos atrás já ouvia falar de Israel Sarmento. Essa oportunidade de estarmos aqui dialogando, mostrando os nossos pontos de vista, mandando um recado para você, cidadão sergipano, para você, oficial investigador, de que o nosso trabalho é sério, é um trabalho contínuo e é um trabalho que só tem uma finalidade: a sociedade, alcançar a excelência na segurança pública, para o nosso cidadão poder sair na rua de cabeça erguida, com seu celular, com os seus pertences e viver tranquilamente. Essa é a nossa finalidade. E mais uma vez pedir a sensibilidade ao nosso governador e a sua staff que nos ouça, que venha conversar, que venha dialogar, que o nosso sindicato está pronto para o diálogo e para a conversa. Muito obrigado e um bom dia a todos. Jean, agora que a responsabilidade de Jean é maior, presidente do Simpol e presidente da Federação dos Policiais Civis do Nordeste. Fique à vontade, Jean. De fato, algo que nos traz orgulho, mas que é um grande desafio e aumenta as nossas responsabilidades. Eu quero aqui solidarizar a emoção do nosso diretor, Marivaldo Santos, oficial investigador, nosso decano, como a gente chama respeitosamente. A emoção vem, e isso é bom, você cidadão perceba a emoção com o coração, a verdade que trazemos no nosso trabalho, a transparência, a flor da pele. Então, agradecer a cada cidadão que nos acompanhou aqui pacientemente durante esse programa, conhecendo um pouco mais do trabalho do Simpol Sergipe, da Federação dos Policiais Civis do Nordeste, dos oficiais e investigadores, que são as pessoas que estão à disposição de você, cidadão, vítima de roubo, de furto, você comerciante que trabalha atrás das grades. Isso não é normal. A gente precisa cobrar do governador do estado investimento, não só em São Cristóvão, mas na segurança pública do nosso estado, nos nossos oficiais investigadores. Contamos com o seu apoio, cidadão, com a sua sensibilidade. Solidarize esta pauta do Simpol, porque ela não é uma pauta apenas dos oficiais, das famílias sergipanas. Então, muito obrigado pela compreensão. O sindicato está à disposição através das redes sociais, @Simpol Sergipe, lá no Instagram. Visite, acompanhe, mande sua sugestão, sua crítica. O Simpol está de portas abertas para a sociedade. E, Zé Sarmento, obrigado por esse gentil e democrático espaço de informação de qualidade, sobretudo verdadeira. Então, um bom dia a todos e que a paz do Senhor esteja sempre conosco.